Olá, este é o Arquivo Vivo. Nós hoje vamos conversar a respeito do ciúme. Ciúme. Uma vez eu ouvi de um escritor dizendo, ele escreveu ciúmes. E aí eu perguntei, eu falei, mas por que ciúmes e não ciúme? Que só existe o ciúme, não existe ciúmes. Aí ele falou, não, existem vários tipos de ciúmes. Não sei se isso é verdade. A gente vai falar hoje sobre os ciúmes a respeito de alguém que não se conformava porque o ex-marido estava com um outro relacionamento e tentou e conseguiu matar uma pessoa. Comigo, Renato Lombardi. E eu, Percival de Souza, junto com o Lombardi, mais essa história aí. Ciúmes. O ciúmes pode ser provocado de várias maneiras. Primeiro, insegurança da pessoa. A pessoa não é segura de si mesma. Agora, nós vamos contar hoje. Demonstrar que tem ciúmes mandando uma coisa romântica, uma caixinha de bombons. Com flores. Com flores, para a pessoa que você ama, que você tem ciúmes dela. É impressionante, a gente vai falar sobre a história de Lindaci Viegas Batista de Carvalho. Ela tinha 54 anos, uma mulher de bem com a vida, super de bem com a vida. Tava namorando, tava com outro destino, tinha um ex-marido, era de bem com a vida, super de bem, e era dia do aniversário dela. Ela estava fazendo 54 anos, quando chega alguém na porta da casa dela e fala assim, ó, isso aqui é pra você, seu aniversário hoje tá aqui pra você. Ela recebeu uma caixa de bombons e flores. Esse bombom era um bombom de chocolate e a pessoa, quem mandou sabia que ela gostava de chocolate. O filho comeu um pouquinho, não gostou muito, ela comeu um pouco e ela foi para onde? Para o salão de cabeleireiro. Ela ia lá para se arrumar, afinal de contas, era o dia do aniversário dela. E quem foi entregar essa caixa de bombons e flores foi um motoboy. Então ele tinha o nome da pessoa que ia ser presenteada, o endereço, e ele foi lá. Chegou com a sua moto, tocou a campainha e entregou. Então isso parecia admiração de alguém. E tinha remetente para o autor do presente. Ele procurava se identificar. Aí a investigação se torna mais surpreendente ainda. Porque ela foi pro salão, ela começou a comer, entregou lá para quem? Para as outras pessoas, as pessoas deram uma mordida e falaram, não, tá ruim. Então tá, ela, não, tá bom. E ela comeu grande parte do bombom e acabou realmente passando mal e acabou morrendo. Isso aconteceu no bairro do Acari, no Rio de Janeiro, e aí morre. Aí a polícia começa a investigar porque a maneira como a morte foi provocada, logo se descobriu que era por envenenamento do chumbinho, que é uma coisa que é usada para matar rato e os caras continuam usando para matar as pessoas. Exatamente. E como era do dia do aniversário, e com esse cartão que ela viu, que seria o marido teria mandado, ela ligou pro ex-marido, telefonou para ele. Agradecendo. E ele confirmou que havia remetido. Depois você saberia que... É um caso cheio de surpresa. Porque ele confirma e aí ela foi envenenada. Aí ela, quando falou, olha, muito obrigado, você mandou, cheio de graça. O marido chama Mário Sérgio Gratital. E ele, quando ela ligou, e depois ele contando a história, ele falou assim, pô, fiquei surpreso porque eu não mandei nada. Mas aproveitou, falou, vou fazer uma média aqui, que ele se dava bem com ela. Foi elegante. Super bem, falou, vou fazer uma média aqui, mandei, não sei o quê, porque ela tinha estranhado dele ter mandado. Quando a polícia começa a investigar a história, você falou a respeito do quem entregou, ele estava usando uma camisa. E eu lembro disso até porque a gente deu no Balanço Geral, a gente tinha dado do caso, e só no começo, no começo da investigação, eu falei, poxa, é simples, é só a polícia tentar localizar o entregador, porque ele vai saber com quem mandou, quem não mandou, não sei o quê. E a polícia começa a investigar. E uma das primeiras pessoas a ser ouvida, porque foi o marido. Que quando a polícia
Começou quem mandou, quem não mandou. Tinha a história de que ela tinha feito um comentário, inclusive, no salão, dizendo, ó, o cara me mandou, meu marido mandou flores. E ele se tornou suspeito E número ele um. foi ouvido, quando ele foi ouvido. E aí ele contou a história. Exatamente, porque enquanto isso acontecia, a polícia procurou e conseguiu localizar o motoboy. Então ele contou que ele apanhou a caixa de bombons e as flores num local onde alguém passou de carro e entregou a encomenda para ele fazer exatamente a entrega na casa da mulher. Então esse foi o primeiro passo da investigação. Alguém chegou com o carro para fazer essa encomenda aí. E aí? E aí a polícia começa a investigar, e depois que ouve o marido, que o marido conta essa história, não mandei nada. Mas como ela achou que era eu, falei, tá bom, mandei, você gostou das flores, gostou do chocolate, não sei o quê. E eles estavam investigando. Com o encontro do motoboy, o motoboy conta mais ainda, conta que a pessoa que tinha entregue as flores e a caixa, que chama-se Suzana Martins da Silva, ela insistiu em procurá-lo, porque ela estava querendo mudar essa história. Inclusive tinha usado até o filho, na época o filho estava junto quando ela entregou essa caixa com as flores. Então ela imaginou que tivesse concebido um plano perfeito. Quer dizer, ela manda uma caixa de bombons com flores, na verdade, para ela mesma. Imagina que o motoboy faz tantas entregas, tantas encomendas, que não iria se lembrar de onde recolheu, até porque eles tiveram um encontro muito rápido nesse local marcado como ponto de encontro. Mas aí, pelo contrário, o motoboy se lembrou, deu esse detalhe, era uma mulher num carro. E aí a polícia descobre, surpresa, a mulher que encomendou o motoboy era a destinatária do próprio presente. E aí que entra a investigação, quando a gente fala da investigação aqui, que é... Olha, o policial, ele tem um faro, uma técnica, né? É incrível. A gente está acostumado a ver aqui, muitas vezes você vê séries policiais, você vê as histórias que a gente conta aqui no Balanço Geral, no Cidade Alerta, dos casos que a gente acompanha. E aí a gente explica, nesse Arquivo Vivo aqui, como trabalha a polícia. E a polícia, o policial é assim, ele vai pesquisando, ele vai garimpando, ele vai juntando as peças, né? E as peças foram se unindo neste caso, até eles chegarem a Suzana Martins da Silva. Que aí entra a história do ciúme. O namorado, que era o Mário, ele vivia falando da ex-mulher, contava, e ela tinha um ciúme doentio, achando que ele continuava a se relacionar com a ex-mulher. Então ela, na verdade, o pivô do crime queria livrar-se da mulher que ia receber as flores. Na verdade, isso aí foi planejado, né? Bem planejado, se acreditando que fosse um crime perfeito. Mas a investigação é isso que você falou. Às vezes um detalhe aparentemente imperceptível, aparentemente irrelevante, faz todo sentido. Os ciúmes são uma delas, né? Então, por causa dos ciúmes, quantos crimes acontecem? Um grande número de crimes acontecem. Que na cabeça da Suzane, disso. ela achou o seguinte, não, eu mato a Lindaci e fico com ele, me livro disso. Só que aí tem os detalhes da investigação. Na investigação tinha até uma imagem desse entregador. Dá para ver na filmagem ele saindo, descendo para entregar na casa. E tinha a inscrição, né? A inscrição. E aí não tem como. Quando pegaram, ele falou, não. Só que ele, o que você falou, ele tinha recebido no meio do caminho. Quer dizer, nós tivemos um caso recente aqui em São Paulo, não muito recente, mas recente, de um caso que também o sujeito mandou flores, mas mandou uma bomba com uma caixa, não sei se você lembra. Lembro. Só que ele tinha comprado na floricultura, e aí começaram a investigar na floricultura, por motoboy. E aqui é a mesma coisa, por isso que eu acho que a investigação, ela é fascinante por isso. Nós fazemos isso como jornalistas. Quando falo assim, existe o jornalista, hoje, né, tá em moda, o jornalismo investigativo.
Não, o jornalista é um investigador. Por si natureza. só. E a gente fazia isso. A gente ia pegando, juntando as peças, ouvindo as coisas, até chegar. Foi o que a polícia fez aqui. A polícia foi montando, e ele deu o caminho. Tanto é que o caminho que a mulher, a Suzane Martins da Silva, ela achava que não seria descoberta. Sim. Ela achava que tinha praticado, ia Exatamente. praticar o crime perfeito. E a polícia, além de investigar muito bem, analisou o que estava acontecendo com uma ótica diferenciada. Ou seja, a polícia percebeu que não tinha lógica nisso. Se você, normalmente, vai numa floricultura e pede para serem entregues flores com uma caixa que você já deixa lá para entregue junto, você já viu alguém pedir para entregar em algum lugar sem estar num lugar, num ponto fixo? Na sua casa ou encomendar numa floricultura? É difícil. Aí, no caso, ela não foi em floricultura nenhuma. Então, quer dizer, você contratar um motoboy fazer entrega, claro que você sabe de onde ele saiu. Aí ela marca um encontro com o motoboy num lugar que não tem nada a ver, exatamente imaginando que não vai ser identificado. Não, só que hoje nós temos um detalhe interessante em todo este país aqui, que são as câmeras. Hoje você piscou o olho, está sendo filmado. Ainda bem, né? Porque tem casos em que se não houvesse imagens, ia ficar difícil. E essa mulher, como é que ela monta essa caixa de bombons de chocolate com chumbinho? Quer dizer, ela tinha feito uma pesquisa em que mostrava. E outra coisa, o chumbinho, ele deveria ser proibido, ele deveria ser vendido quando você tivesse que fazer uma ficha. Deixar seu nome, seu RG, seu CPF, como eu faria hoje no caso da linha chilena, que também vive matando, Sim. cortando as pessoas. Mas não, as pessoas compram, dependendo do lugar que tem na periferia, você vai lá e compra, preciso matar os ratos lá na minha casa, me dá aí, vende, e é uma coisa super, super séria. Aí ela montou achando que ia praticar o crime perfeito, repito aqui, mas como eu ouvi há muitos anos na Academia de Polícia Civil aqui, que não existe crime perfeito, existe crime mal investigado, esse foi bem investigado. Exatamente, você vê que aí esse detalhamento de circunstâncias mostra a necessidade de percepção. É uma espécie de sexto sentido que você disse aí sobre a atividade policial. Ele tem uma intuição, assim, especialmente os que investigam homicídios. Agora, com relação a chumbinho, você tem toda a razão. Até porque a morte provocada pelo chumbinho não é imediata. A pessoa vai morrendo lentamente, é um processo de agonia. Como foi o caso dessa mulher, não morreu imediatamente. Aliás, o filho dela só se livrou, só se salvou, porque ele percebeu o sabor garoto, e cuspiu. E ela não, E ela comeu e achou que não tinha nada demais, né? A morte também foi lenta. Muito lenta, né? É interessante isso. E nos próximos podcasts aqui do Arquivo Vivo, nós vamos contar uma história também de envenenamento, também no Rio de Janeiro, de uma mulher que estava com ciúme dos filhos do companheiro dela. Ela envenena uma garota, ela mata a garota, ela tenta envenenar um outro garoto e ela acaba presa. A gente vai contar essa história num próximo podcast. Até a próxima.